e hoje nós vamos seguir a nossa aula sobre a demonstração dos fluxos de caixa. Nós vamos entender um pouco melhor sobre a diferença entre o método direto e indireto. Olá, sejam todos bem-vindos. E hoje seguimos com mais uma aula sobre a demonstração dos fluxos de caixa, essa segunda aula aqui do nosso canal. E hoje nós vamos fazer uma explicação um pouquinho mais avançada e entender um pouquinho melhor como analisar a DFC. Hoje vou trazer para vocês um exemplo, a gente vai ver um exemplo até de uma empresa real, da Apple, e depois nós vamos ver a diferença entre o método direto e indireto, explorando um pouquinho das atividades operacionais. Nessa aula, nós não iremos especificamente elaborar uma DFC. Nós teremos a próxima aula, que será uma aula de exercício, que a gente vai desenvolver uma DFC do zero. Essa daqui ela já está pronta, mas eu vou explicar como que nós chegamos nesses valores para vocês. Bom, então, sem demorar mais, vamos começar a nossa aula. Vou apresentar aqui o slide para vocês, como o título da aula, Análise da demonstração dos fluxos de caixa. Bom, então, para a gente começar, discutindo um pouquinho rapidamente sobre a questão de como ela deve ser feita a análise. Então, por padrão, as empresas que publicam demonstrações contábeis, elas publicam a cada trimestre. Então, por exemplo, a DFC, ela vai ser divulgada no primeiro trimestre, depois o segundo trimestre, mas já de uma forma cumulativa, ou seja, quando for apresentado o saldo do segundo trimestre, é a somatória já de um semestre. Quando for apresentada, deve ser de um trimestre, vai ser o saldo acumulado de 9 meses. E depois, o quarto trimestre, o saldo acumulado de um ano. Então, como nós vemos aqui, olha só, nós vamos acumulando os saldos. Bom, para negócios que não são obrigados a elaborar DFC, pode ser, às vezes, necessário, pode ser normal que, às vezes, nós possamos elaborar de forma mensal. É o que, por exemplo, eu vejo algumas empresas que nós trabalhamos com a consultoria e para essas empresas nós elaboramos a DFC mensal, mas também uma demonstração à parte trimestral, conforme as normas contábeis, conforme as empresas fazem. Pode analisar mensalmente? Pode, mas assim, sempre o ideal é que as demonstrações elas sejam analisadas por trimestre para evitar efeitos sazonais, mas nada impede que tenham informações mensais também. Então, por exemplo, só para a gente ver como ficaria, né? Nós teríamos lá as atividades operacionais, claro, deve ser mais detalhada, e sempre que nós formos realizar a análise, é importante que essa análise ela seja feita de forma comparativa. Ou seja, eu preciso comparar o trimestre que eu estou analisando, ou né, o semestre, enfim, os 9 meses, com o período de tempo respectivo anterior. Então, é sempre importante isso. E mais uma coisa importante a destacar: quando nós falamos em demonstração dos fluxos de caixa, bem como, por exemplo, a demonstração do resultado, nós estamos falando em valores dentro de um intervalo de tempo. Por exemplo, do dia 1º de janeiro ao dia 31 de março, do dia 1º de janeiro ao dia 30 de junho e assim por diante. Para ficar um pouquinho mais claro, trouxe para vocês o exemplo da Apple. Apple, entre a maior empresa do mundo, às vezes ela oscila com a empresa de petróleo, mas acredito que não sei como está a situação na data de hoje, mas uma das maiores empresas. Então, por exemplo, a Apple, ela apresentou lá as demonstrações dos fluxos de caixa e nós conseguimos entender essas demonstrações e observar a variação do caixa que é apresentado no balanço. Então, por exemplo, no balanço patrimonial apresentado, ela havia um saldo, aqui é bilhões de dólares, de 25 milhões, que foi para 50, que no ano seguinte para 39 e para 35. Então, olha só, ela gerou 24 bilhões de caixa, mas depois ela consumiu 10 e consumiu 3 bilhões de dólares. Bom, a gente poderia falar, nossa, a Apple foi bem nesse período de tempo e foi mal nesses outros dois períodos de tempo? Não necessariamente. Olha só, nós conseguimos entender que a Apple, nos 3 anos, e uma informação, uma curiosidade, né, que vocês podem estar vendo, ó, exercícios findos no dia 25 de setembro. Dia 25 de setembro, ou no caso, a data mais próxima, o dia útil, né, ela termina em setembro o seu ano fiscal. Por quê? Isso é um pouco, não é tão comum de observar. Como que funciona, né? Por exemplo, a Apple ela definiu que o ano fiscal dela começa em outubro,
Então, nós teríamos de outubro a dezembro o primeiro trimestre e sucessivamente até finalizar em setembro do ano seguinte. Mas o porquê ela faz isso? Por causa da operação. Os iPhones, os produtos, eles são lançados para começar a vender em outubro, então começa o novo ciclo. Então, olha só, ela gerou o caixa operacional de 104 bi em 2021, de 80 bi em 2020 e de 69 em 2019. Mas, olha só, ela consumiu caixa aqui nas atividades de investimento e nas atividades de financiamento. Então, está explicado por que ela reduziu. Teve redução de caixas equivalentes. Não foi porque a empresa foi ruim nas operações. Pelo contrário, ela cresceu até de forma significativa, né? 69 para 104 em 2 anos. Mas houve por isso esse consumo de caixa. E olha que interessante, as atividades de investimento da Apple gerou caixa em 2019. E aí vocês podem estar pensando, nossa, mas o que ela fez? Ela vendeu prédios, máquinas, ativos? Vamos entender daqui a pouquinho. Com relação às atividades operacionais, eu não vou entrar em detalhes porque a gente vai explicar no exemplo da aula, tá? Mas nós observamos o seguinte, a Apple ela teve lucro de 55, gerou caixa de 69. Lucro de 57, caixa de 80. Lucro de 94, caixa de 104. Então, o que acontece, né, com a Apple? É normal que a empresa, ela muitas vezes ela gere caixa acima do lucro. Por quê? Porque, por exemplo, um dos componentes para se checar no lucro é a depreciação. E a depreciação ela não reduz o caixa. Então, nas demonstrações contábeis, ao analisar com mais detalhes, a gente observa que a Apple tem valores aproximados de 12 bilhões de dólares em depreciação. Então, ou seja, só de tirar essa depreciação e assumindo que esteja em sincronia os fluxos de pagamento e recebimento, seria esperado que ela gere mais caixa do que o lucro. E a gente observa isso. Então, só voltar aqui na aula. Então, é o que nós observamos aqui. Depois, com relação às atividades de investimento. Então, olha só, as atividades de investimento da Apple, elas consumiram caixa em 2021, 2020 e 2019 gerou caixa. Mas olha que interessante, né? É uma empresa tão rica que tem tanto caixa que ela acaba muitas vezes comprando títulos. Então, olha só, ela comprou títulos, aí ela investiu esse dinheiro e ao longo do caminho ela teve recebimento de caixa pelos vencimentos dos títulos, ou seja, ela manteve o título até o final, e ela teve caixa, olha só, pela venda dos títulos. Então ela deixa até especificado, ó, no caso ela usa a palavra esse produto de vencimento de títulos, né? Ou seja, caixa fruto do vencimento de títulos negociáveis, e aqui, ó, caixa fruto da venda de títulos negociáveis. E são valores extremamente significativos, né? 109 bilhões de dólares é um valor hoje que seria equivalente para, vamos dizer assim, pela cotação hoje do real, nós estaríamos falando em termos aí de 500 bilhões de dólares. Daria para comprar, acredito que o valor da Petrobras, então é muito significativo o valor da Apple. E olha só, ela consome em investimentos, né, nós falamos na aula anterior, de ativos, de máquinas, equipamentos, então ela coloca lá pagamento para aquisição de imobilizado, que ela coloca lá os termos em inglês, que é plantas, equipamentos, né, plantas de terrenos, obras, enfim. E com relação às atividades de financiamento, agora a gente fica ainda mais surpreso. A empresa ela gera tanto caixa e esse caixa é utilizado para comprar títulos, mas também esse caixa é utilizado para, primeiro, pagar dividendos. Dividendos, lucro para os donos da empresa, para os acionistas, eles estão recebendo lucro. E olha o mais impressionante. A Apple realizou recompra de ações no valor aqui em 2021 de 85 bilhões de dólares. E aí, mais uma vez, né? Recompra de ações. De uma forma bem simples. O que seria recompra de ações? Vamos pensar num exemplo. Você está sentado num restaurante com mais 4 pessoas para dividir uma pizza. Tira uma pessoa e mantém a mesma pizza. Vai sobrar mais pizza, né, para cada um. A lógica da recompra de ações é: a empresa está lá, ela existe, e você diminui a quantidade de acionistas. Qual é o benefício disso?
futuramente vai sobrar mais lucro para aquele acionista. A divisão está sendo menor, ou seja, geraria aí um valor maior para cada um. Então, essa é a justificativa. Então, olha só, são valores expressivos que ela vem comprando de forma constante. Bom, e agora, para a gente ir no nosso exemplo um pouco mais teórico, vou falar para vocês sobre os métodos direto e indireto das atividades operacionais. Então, com relação às atividades operacionais, como nós podemos ver aqui, existe diferença de elaboração. E a diferença basicamente no método direto, nós trabalhamos com os valores brutos de recebimento e de pagamento. Então, ele muitas vezes torna-se mais fácil para um leitor entender aquela demonstração, aquela pessoa que às vezes não está tão acostumada com demonstrações contábeis. No método indireto, a conta é um pouquinho diferente. Nós partimos do lucro líquido e aí são feitos ajustes considerando as variações nas contas do ativo. E aí nós chegamos no mesmo valor do caixa operacional, tanto para um método quanto para o outro, ele sempre vai ser igual. Só que o método indireto ele tem essa diferença. Para não ficar tão complexo, eu vou explicar diretamente com os nossos exemplos. Então, primeiro, vamos começar aqui. Nosso exemplo. Trouxe um balanço patrimonial para vocês. Esses materiais depois ficarão disponíveis no link. Esse balanço patrimonial, eu considerei aqui 3 anos, né? Porque nós não vamos montar duas DFCs, né? Mas eu vou mostrar para vocês de forma comparativa. Então, por exemplo, 20 e 21. Então, eu precisaria ter a informação de 3 anos de balanços patrimoniais. Mas, de maneira geral, a gente pode observar que é uma empresa saudável, ela cresceu os seus ativos, ela cresceu o seu patrimônio líquido, né? Foi acumulando lucros, pagou dividendos e, com base no seu resultado, ela aumentou suas receitas, aumentou o seu lucro. Então, como ficaria a demonstração dos fluxos de caixa dessa empresa? Então, olha só, para essa empresa específica, analisando a DFC pelo método direto, nós observaríamos o seguinte: essa empresa ela recebeu de clientes, ela pagou fornecedores, pagou. Aqui não eu coloquei o termo pagamentos a pessoal, tá? Mas o termo correto seria a gente falar assim, pagamentos a pessoal ou por conta de pessoal. Porque no caso aqui é pagamento de salários, mas encargos sociais, como INSS, FGTS e tudo mais. Pagamento de despesas, mais uma vez também, eu estou simplificando aqui para quem ainda está, para quem está começando nas demonstrações contábeis, a gente tem vários tipos de despesas que são as despesas administrativas e as despesas com vendas. Eu estou colocando uma classe única para fim de simplificação e a gente vai crescendo aí ao longo dos vídeos. Pagamento de impostos, pagamento de juros. Então, olha só, a empresa nos 2 anos, ela gerou caixa por clientes, consumiu caixa em pagamentos, mas, de forma geral, ela gerou caixa nas suas atividades operacionais. Então, ponto bom, né? Uma empresa aparentemente saudável. Mas como que nós vamos chegar nesses cálculos? Então, vou entrar agora numa parte um pouco mais metodológica, mas como eu falei para vocês, nós teremos aulas específicas sobre como elaborar a DFC. Então, por exemplo, com relação a recebimento de clientes. O cálculo para a gente fazer o recebimento de clientes, nós precisamos saber lá quanto que nós vendemos no período. Com a informação das vendas, nós precisamos considerar o seguinte: sabendo que eu vendi 3.680.000 no período, mas que no início do período havia um saldo a receber de clientes de 460 mil, então eu poderia falar que eu recebi esses dois valores, certo? Porém, ao final do período, havia um saldo de clientes a receber, ou seja, clientes que não pagaram, de 436 mil. Não pagaram porque ainda vai vencer as despesas deles, os títulos deles. Então, fazendo essa equação, nós conseguimos saber o quanto nós recebemos de clientes no período. De forma semelhante, se nós somarmos todas as entradas de caixa por recebimento de cliente manualmente, daria esse mesmo valor para a empresa. Então, olha só, essa informação ela é obtida por meio da DRE e ela é obtida por meio aqui, ó, dos saldos
de clientes. Então, no caso, nós estamos considerando o ano de 2022. Então, eu peguei do ano anterior, 21, e o ano atual, 2022. E aí nós chegamos nesse valor. Bom, essa lógica ela é semelhante para todas as demais contas, só com algumas variações pontuais. Mas assim, o cálculo mais difícil para se fazer no método direto é o que eu vou mostrar agora, que é quando nós falamos com relação aos fornecedores. Porque para se calcular, por exemplo, quanto foi pago aos fornecedores, nós precisamos saber antes quanto que foi comprado de mercadoria. Então, olha só. Primeiro, nós precisamos saber as compras que foram feitas no ano. E aí aquele raciocínio é fácil de entender. Bom, quanto que eu comprei no ano? Bom, eu preciso ter comprado o que eu vendi, ou seja, o meu custo. E eu preciso ter comprado todo o meu estoque que se encerrou no final de um período. Porém, eu preciso subtrair o estoque que eu já tinha. Então, faz todo sentido. Então, nós chegamos no valor das compras. Depois, com base no valor que nós tínhamos de compras, a gente desenvolve o seguinte raciocínio. Bom, se eu comprei esse valor e eu tinha para pagar no início do período esse valor para os fornecedores, então eu paguei tudo isso? Bom, se não tivesse mais nenhum passivo com o fornecedor, seria verdade. Mas como ainda existe um passivo ao final do exercício de 284 mil, então eu subtraio esse valor e chego no valor de pagamento a fornecedores de 1.728.000 reais. Mais uma vez, é um pouco complexo esses raciocínios, esses cálculos, mas esses cálculos eles não foram feitos para ser decorados. Se você não entender como que eles devem ser alocados, o porquê, não tem como. Você vai decorar hoje e esquecer amanhã. Então, o importante é fazer exercícios, treinar, praticar, mas entender a lógica das situações, né? Então, olha só, mais uma vez, precisamos da demonstração do resultado, dos custos, e aí, para calcular o pagamento do fornecedor, nós envolvemos contas desde os ativos, dos estoques, quanto dos passivos de fornecedores. Ainda pelo método direto, então, ó, aqui nós chegamos na conta de pagamento a fornecedores dentro desse ano de 2022. E aí, o último cálculo aqui do método indireto, eu não vou explorar todos os cálculos, pois o raciocínio é o mesmo com relação a pagamento a pessoal ou por conta de pessoal. Então, por exemplo, a empresa, pelo método direto, foi calculado que ela houve desembolso de 518 mil reais de pagamento para pessoal. Como que a gente chega nesse valor? Simples. Eu pego as despesas do mês. E junto com as despesas do mês, eu somo o quanto eu estava devendo, né, de salários a pagar no início do período. Então, ou seja, eu preciso somar esses dois valores e vou subtrair aquilo que deixou de ser pago ao final do período. Simples assim. 518 mil foi o total de pagamento pessoal. Mas, mais uma vez, o método direto, ele é um pouco mais fácil de entender, mas ele é até mais difícil de fazer porque ele envolve mais cálculos. Porque, olha só, eu tenho que pegar valores da DRE, eu tenho que pegar valores do passivo, saldo inicial, né, de 2022, que é o final de 2021, e saldo final aqui de 2022. Então, acaba sendo um pouco mais complexo. Bom, agora, pelo método indireto, estamos quase encerrando essa aula. O método indireto, a justificativa seria basicamente essa. Primeiro, a gente pega o lucro do período. A empresa ela teve um lucro de 704. Porém, desse lucro, nós precisamos adicionar, fazer ajustes referente a valores que não interferiram no caixa ou alguns outros ajustes que a gente vai ver futuramente nos exercícios. Mas, por simplificação, considerei apenas a depreciação. Então, por exemplo, a depreciação ela reduziu o lucro, mas você não paga a depreciação, ela não sai do caixa. Então, nós precisamos somar o valor da depreciação. Quem tem dificuldade de depreciação também teremos mais uma aula aí sobre esses assuntos. Então, olha só, nós temos 784 mil reais de lucro, chamado lucro ajustado. A lógica seria o seguinte: esse lucro aqui, ele entrou integralmente no caixa. Porém,
O fato de, por exemplo, eu ter recebido mais do que eu ter recebido dos clientes, recebido no caso eu digo, eu tinha um ativo no início do período para receber de clientes e no final do período esse ativo era menor, ou seja, eu recebi mais do que eu vendi. Então isso provocou um aumento do caixa. Os estoques, por exemplo, os estoques eles impactaram negativamente o caixa. O raciocínio é, a empresa ela tinha um volume de estoques, mas ela tem mais estoques do que antes. Então isso custou o caixa. Os fornecedores, a gente vai fazer todo esse raciocínio para entender então o porquê que esse lucro não está no caixa, com base nessas variações. E o valor vai dar exatamente igual para os dois métodos. Então, olha só, primeiro, com relação aos clientes. Se nós pegarmos apenas as informações do balanço patrimonial, o saldo inicial de 2022, ou seja, o saldo final de 2021, né? 460 mil menos o quanto nós tínhamos para receber no final do período. Então, ou seja, o nosso ativo, clientes a receber, ele diminuiu. Se o ativo diminui, olha só o raciocínio aqui do lado, o caixa ele aumenta. Vou lá no balanço patrimonial apenas, eu não preciso pegar a DRE. Os clientes, variação em clientes, como eu expliquei, olha só, aumento de 24 mil. Esse raciocínio, só voltando um pouquinho aqui, com relação a clientes, ele serve para todos os ativos. Clientes, estoques, eu vou aplicar esse mesmo raciocínio. Se aumentou clientes, diminui o caixa. Se diminuiu clientes, aumenta o caixa. E o mesmo raciocínio para estoque, poderíamos ter impostos a compensar, enfim, despesas antecipadas, qualquer outros ativos. Só uma atenção, por exemplo, despesas antecipadas que eu falei agora, ela é uma conta do ativo, mas a natureza dela é credora. Então, isso na verdade não se aplica, tá? O raciocínio é o mesmo que a gente vai ver agora para o passivo. Por exemplo, fornecedores. Nossos fornecedores, houve redução de caixa por pagamento de fornecedor. Mas, na verdade, assim, houve uma variação negativa em fornecedores. Significa o quê? Que nós tínhamos um valor de passivo de fornecedores a pagar no início do período e agora o valor ele é menor. Olha só, nós tínhamos 284 mil em 2021 e agora nós temos 322 mil em 2022. Olha só, isso significa o quê? Ó? Que eu paguei fornecedores. Eu tinha um passivo e agora eu tenho um valor menor. Então eu aplico esse raciocínio aqui, ó. Reduziu o meu passivo, reduz o meu caixa. Então, 2021, passivo era esse, 2022, o passivo era. Acho que ficou apenas invertido aqui, só fazendo uma correção, ó, mas a lógica é: eu tinha 322, caiu para 284, reduziu o nosso passivo, certo? Então, isso serve para todas as demais contas, de passivo ou de natureza credora. Então, quando nós olhamos aqui as duas demonstrações, olha só, nós temos, pelo método direto, geração, as atividades operacionais geraram caixa de 741 mil reais. E é o mesmo valor pelo método indireto, não muda nada. O que muda é a forma de cálculo e, de repente, para um determinado usuário, às vezes é mais fácil entender essas contas do que essa, mas aí depende, vai de acordo com a necessidade da gestão da empresa. Bom, então é isso. Nós ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e não deixem de acompanhar o canal. Nós teremos mais alguns vídeos sobre a demonstração dos fluxos de caixa. Nós ainda vamos trabalhar com exercícios. Então, eu estou preparando 3 vídeos que nós vamos trabalhar com exercícios de nível intermediário, introdutório, intermediário e avançado. Então, até a próxima e obrigado por assistirem. E é isso aí, seguimos para o nosso segundo vídeo aqui do canal.
estou aprendendo a mexer com os atalhos aqui, eu gravo esses vídeos pelo OBS. Então fica tudo automatizado e aí pelos atalhos aqui nós vamos fazendo. Esses materiais de aula, eles estarão disponíveis. Vou deixar o link aqui para vocês baixarem, bem como tem até um Excel aqui com esse exercício que eu mostrei para vocês. Então, curtam o canal, compartilhem, comentem, deixem sugestão, crítica e até a próxima. Obrigado!